Glória a Deus. Vai entrar já ao vivo. Já tem gente, ó. Roberto. Deixa eu já colocar o tema aqui, gente. Vou colocar aqui o tema da live. Amém? Comentário fixado. Gente, paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos. Para você que está aqui hoje e não me conhece, eu sou o pastor André, essa é minha esposa, a pastora Juliana, e nós somos pastores na Igreja Batista Emanuel, responsável pelo Ministério de Família, amém? E hoje nós temos uma live muito especial, né? Não fugindo do tema, nós vamos falar sobre família, né? A quarentena, ela trouxe algumas consequências e diante dessas consequências, que providências devemos tomar? Mas essa live hoje ela vai ser muito especial, por quê? Porque não faremos ela sozinhos, não vai ser apenas eu e a minha esposa. Nós temos aqui um pastor, um casal de pastores muito abençoados que também tem um ministério muito ativo aí em prol das famílias e ele já está aqui online com a gente. Eu vou colocar ele ao vivo aqui conosco e vocês irão conhecê-los também. Glória a Deus. Pastor Valfang, vamos lá. Paz, pastor! A paz, queridos. Paz, pastora Kátia, pastor Valfang, tudo bom aí? Bom, gente, é muito bom, né, estar com vocês, né, fizeram aí uma conexão entre nós, né, o Ronaldo e a Alexandra, e realmente um prazer conhecer o trabalho de vocês. Nós também somos adeptos aí do trabalho da MMI, é bênção. E sem mais delongas, né, eu gostaria muito que vocês, tem uma galera nos assistindo aí, eu gostaria muito que vocês se apresentassem, pastores, para que as pessoas conhecessem aí sobre vocês, tempo de casamento, ministério, aquilo que vocês têm exercido. Amém? Amém. Amém, glória a Deus. Nós que estamos gratos pelo convite, né? Vocês, um casal assim jovem, na frente de um ministério tão importante, né? Na igreja, né, Kátia? E também, como é que eu posso falar? Para todas as famílias, né? Hoje é muito importante quando tem um casal como vocês jovens, que já estão buscando servir ao Senhor e às famílias dessa terra, né? Eu Amém. sou o Valfang da Kátia, viu, André? Eu sou a Kátia do Valfang. Nós somos casados há 28 anos, casados para sempre. E somos pais para toda a vida de duas princesas, a Vitória e a Sofia. A Vitória com 23 e a Sofia com 14 aninhos. Graças a Deus. Deus é bom. Deus é muito bom. Também servimos o Senhor hoje na Igreja Batista da Lagoinha, que fica aqui em São Paulo, no Campo de Marte, onde o pastor também é bem jovem, né? Que é o pastor Hugo, né, Kátia? O pastor Hugo é jovem também, deve ser a idade de vocês aí, um rapaz dinâmico. Temos uma equipe muito boa lá também, trabalhando com famílias. Graças a Deus, Deus tem abençoado. E no ministério do MMI já faz algum tempo, né? Hoje é o 2 igual a 1, universal no mundo, né? E nós temos servido ao Senhor com a liderança para que, de uma forma assim contínua e com amor, com carinho, buscando realmente o que Deus colocou no coração dele a princípio, que foi o casamento, né? O casamento é algo muito lindo no coração de Deus. E nós devemos coparticipar dessa bênção de Deus quando nós nos casamos. Então, esse é o ministério que o Senhor nos colocou.
nós abraçamos, eu e Kátia, já há alguns anos, e temos feito com muito amor, com muito carinho. Nós entendemos, né, Kátia, o nosso chamado e estamos atendendo ele. Amém. Quantos anos à frente desse Ministério de Famílias e quanto tempo de ministério no total aí, pastor? E aí, Ká? No MMI nós estamos há uns 16 anos, né? 16 para 17, anos. Mais ou menos. 16 para 17. Mais ou menos isso. Gente, ó, quem está nos ouvindo aí, os pastores aqui, diante de tudo isso que eu ouvi, 28 anos de casados, 16 para 17 anos de casados para sempre aí, ministrando o curso do MMI. A gente está se sentindo aqui igual Gideão, pequenininho, pastor. Verdade. Não, com certeza não. Mas assim, o que nos alegra, né, é saber que nós temos aqui, eu não falei o nosso tempo de casamento, nós estamos casados há 11 anos já, né, somos jovens. Eu acho que é a lata que está enganando um pouquinho, viu, pastor? Mas assim... Bom, eu tenho 18. Ele um pouquinho mais. É verdade, verdade. Então, pastor, nós não temos tanto tempo a mesma jornada que vocês têm, mas nós já temos aí um breve tempo, né? 11 anos de casados, temos 3 filhos, Cauã, Isabela e Heitor, 10, 5 e 1 aninho de idade, vai completar 2 agora. E assim, a gente tem visto que nessa questão de tempo, de relacionamento, algumas pessoas acabam confundindo a experiência com o tempo, né? A gente pode observar nessa jornada que existem casais que estão há muito tempo juntos, mas às vezes não têm a experiência necessária para ter um relacionamento maduro. E às vezes casais que estão há pouco tempo juntos já estão exercendo ferramentas que nós encontramos aonde? Encontramos na palavra de Deus. Então tudo está baseado ali, a nossa base sólida ali que rege, pelo menos tem que reger a nossa vida, o casamento, o relacionamento, é a palavra de Deus. E eu quero dizer para todos aí que estão nos ouvindo, independente se você tem 6 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, independente do tempo de casamento, se o seu casamento está alicerçado na palavra e você está aplicando os princípios da palavra de Deus, né, no seu casamento, na sua família, com toda certeza é um casamento que tem tudo para dar certo, é um casamento que já deu certo, é um casamento que vai ter sucesso, aí testemunho para outros casamentos, não é verdade, pastores? Com certeza. Na palavra de Deus nós encontramos todas as respostas para vivermos uma vida plena, uma família plena, no conceito mesmo do projeto principal de Deus, que é a família. E isso independente do tempo, né? Encontramos tudo. Oi, pastor. E isso independente do tempo de casamento, não é verdade? Sim, os jovens hoje, eles têm aqueles que vão a Cristo, aqueles que se encontram com Deus, aqueles que começam a participar da família do Senhor, na casa do Senhor, aprender as boas novas que é Cristo. E como você disse, os princípios bíblicos só fortalece primeiro aquela pessoa, por exemplo, como eu. Se eu buscar a palavra de Deus, com certeza eu serei uma pessoa saudável em Cristo Jesus. A Kátia da mesma maneira, o pastor André, a pastora Juliana, então todos que estão participando conosco, independente da idade, o Senhor é o mesmo para mim e para todos nós. Então, quando nós buscamos o Senhor, a palavra, quando nós alimentamos do Senhor, quando nós glorificamos a Deus, Ele nos enche, Ele nos dá do Espírito Santo. E ali, a fome pela palavra de Deus é que vai nos fortalecer como seres humanos, como filhos de Deus. E nós vamos aprender a amar a Deus e amar uns aos outros. Então, é algo maravilhoso. O amor, Deus é amor. E nós somos imagem e semelhança do Senhor. Amém. Pastores, agora sim, vamos contextualizar, né? Diante de tudo isso que nós estamos vivendo, né? Coronavírus, isolamento social, diante de toda essa realidade nova para todo mundo, no mundo inteiro, né? Eu acredito, né? Estava conversando com a minha esposa, eu acredito que toda essa realidade, né? Tudo isso que aconteceu, essa quarentena, esse isolamento, trouxe algumas consequências, e é exatamente sobre esse é o tema da nossa live, né? Sobre isso que nós vamos falar. Toda essa situação
trouxe algumas consequências. E diante dessas consequências inevitáveis, infelizmente aconteceu, a realidade mudou para todo mundo, né? E diante dessas consequências, nós não podemos ficar parados, né? Nós precisamos tomar algumas providências, né? E eu gostaria agora de passar aí a bola para vocês, pastores, e ouvir um pouco de vocês, né? Diante dessa realidade, né? As consequências que essa situação atual nos trouxe e as providências a tomar para que a gente tenha aí sucesso. Hoje é uma realidade no mundo, né? Hoje é uma realidade mundialmente. Então, nós como os crentes, nós todos como servos do Senhor, nós entendemos que existe um propósito de Deus nisso tudo. Então, uma das coisas que, como seres humanos, como servos do Senhor, filhos do Senhor, e entendendo a grandeza dele, eu estou só trazendo, né, mais próximo da nossa palavra, do contexto. Então, nós como seres humanos, muitas vezes nós não conseguimos, de fato, entender a grandeza de Deus. Nós, como seres humanos, e como eu estava dizendo, como imagem e semelhança de Deus, nós muitas vezes não damos realmente a glória a Deus, né? O ser humano não consegue enxergar a grandeza de Deus. Por que eu digo isso? Nós somos limitados. Como nós somos limitados numa situação como essa? Como nós sentimos assim meio tímidos? Porque nós não temos solução para o coronavírus ainda, a humanidade como um todo. Então, o que eu consigo enxergar nesse propósito de Deus? Eu vejo um propósito do Senhor. Não é que o Senhor está colocando a doença em nossas vidas, mas pelo que a humanidade vem passando, eu estou dizendo a humanidade, eu não estou trazendo somente para a igreja, eu estou abrindo um pouco mais, porque as famílias não são só dentro da igreja. Então, o que acontece? O Senhor, ele tem olhado para a humanidade há muito tempo. E quando chega um momento como esse, o que ele faz? Ele traz todas as pessoas para dentro de um único local que é a casa. Então, aquelas famílias, aqueles casamentos, que eles já não vinham buscando algo diferente para si mesmo e para o casal, um para com o outro, nesta hora, com certeza, alguns reflexos vai ter dificuldade, alguns reflexos vai acontecer nesse relacionamento. Mas também tem outro lado que é bom. Então, assim, nós devemos entender que nem tudo é mal. Tem famílias que já estão estruturadas, como você está colocando, casais jovens que estão vivendo, cada um na sua realidade, mas que também tem algo diferente. Estão vivendo um momento maravilhoso. Então, nós temos que entender que para tudo há um propósito. E conseguir verificar, enxergar, analisar qual é o tempo que o casal está vivendo, qual é o tempo que a família está vivendo agora, nesse momento que nós viemos para dentro de casa. Quando nós olhamos lá em Eclesiastes 3:1, lá está escrito que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. E eu creio que esse tempo já estava determinado por Deus e tem um propósito sobre isso. E, obviamente, que no meu entendimento, esse propósito é principalmente um propósito para nós nos enxergarmos como pessoas individual, refletirmos como pessoa individual, refletirmos como pessoas dentro dos nossos relacionamentos, né? Então, vai depender, como o Wolfgang disse, do tempo que cada um está. Porque, como diz lá em Eclesiastes, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, né? Há tempo de arrancar aquilo que se plantou. Então, vai depender de como que nós usamos esse tempo. E agora é um tempo de reflexão para nós avaliarmos como que eu vou usar esse tempo que Deus está me dando, me proporcionando dentro da minha casa, porque agora eu estou dentro da minha casa. Se eu não tive tempo de ter relacionamento com o meu marido, com o meu cônjuge, com os meus filhos, né, no passado, agora qual a decisão que eu vou tomar para resgatar este relacionamento dentro da minha casa? Então, eu vejo que é um tempo de reflexão interior, de reflexão
para nós identificarmos o tempo que nós estamos e avaliar quais as consequências do tempo que nós, né, muito tempo, né, do tempo que nós não usamos talvez de maneira adequada e que a gente está tendo uma consequência não muito legal dentro do nosso lar, ou se eu tive um tempo onde eu semeei coisas boas, onde eu semeei relacionamento com meu marido, Sim. onde eu semeei relacionamento com meus filhos. Agora, né, eu vou estar colhendo coisas boas, não é? Não é verdade? Exatamente. Bom, gente, ó, você que está nos assistindo aí, né? Os pastores aqui estão passando aqui experiências maravilhosas para nós, dentro do quê? O pastor, resumindo o que o pastor disse aí, essa questão do corona, né, pastor? O corona mostrou pra gente que a gente não é ninguém, né? Que a gente não é ninguém, que a gente é tão pequenininho e que a gente é totalmente dependente de Deus. Ah, se não fosse o Senhor nas nossas vidas, né? E dentro disso, hoje a gente tá todo mundo aí dentro de casa. Eu não vou dizer preso, né? Que a gente não tá preso, mas a gente tá aí, né? Tendo que esperar esse momento passar. E é um momento de uma reflexão, né? Eu vejo que, como a pastora Kátia falou, há tempo para todas as coisas. E eu acho que dentro desse tempo que nós estamos vivendo, eu acho que o Senhor está dizendo assim, ó, é tempo de consertar a sua casa. É tempo de olhar aí as brechas que precisam ser tapadas aí nesse muro, nessa porta, as frestas da janela aí que precisa colocar algum reparo. Então eu acho que é tempo de a gente tampar essas brechas. E essas brechas, aí se a gente for pegar cada uma delas, abre um leque muito grande, né? Porque cada casal ali tem ali o seu, né, a sua área que precisa ser restaurada, que precisa ser consertada. É óbvio, né? Não podemos generalizar, não são todos que passam por um momento assim, né? Mas é um tempo de reflexão e olhar. Pô, na última live que nós fizemos, nós falamos sobre comunicação, né? Que a comunicação é tudo. Nós falamos sobre a comunicação verbal no relacionamento, que ela precisa acontecer. Nós falamos sobre a comunicação corporal, né, que o casal precisa ter. E nós falamos sobre a comunicação espiritual, que os dois precisam estar unidos no mesmo propósito em buscar a Cristo. Nós falamos sobre esses 3 tipos de comunicação. Então, assim, é tempo de esses casais, né, que estão nos assistindo, aqueles que vão nos assistir depois, observar, poxa, o que é que eu preciso rever? É a comunicação? Talvez não seja a comunicação, mas talvez outros aspectos, né, pastores, precisam ser melhorados dentro do seu relacionamento. Mas, poxa, tá tudo legal. Aí vem o que a pastora disse também, que eu achei fantástico, né? Pô, se tá tudo bem, se eu semeei legal, agora é o momento que agora é o momento que eu tô vivendo aqui, eu tô curtindo pra caramba aqui com a minha esposa, sabe? A gente já tá um período longo já em casa, né? A gente tem passado assim um processo antes dessa quarentena começar, o dia que nós já estávamos em quarentena, devido a eu e ela estarmos em casa, por situação de desemprego e tudo mais. Mas assim, a nossa quarentena já tem durado alguns anos, pastor. Estamos tirando de letra. Então a gente tá super tranquilo, sabe? A gente acorda, um faz café pro outro, quando eu acordo primeiro eu faço café, quando ela acorda primeiro ela faz. A gente tem se curtido. A gente não é perfeito não, viu, pastor? A gente também tem nossos problemas aqui, sabe? Mas a gente tem... o nosso relacionamento tem fluído de uma maneira muito legal. Mas tudo isso por quê? Tudo isso porque a gente tem... a gente está amparado numa palavra que é viva, que ela tinha o mesmo efeito ontem, tem o mesmo efeito hoje e terá o mesmo efeito eternamente, que é a palavra do Senhor. Amém. Então, assim, eu acho que é um tempo né, para aqueles que precisam observar. Assim, devido a tantos dias que já estamos em casa, eu acredito que já houve tempo para observar. Eu acredito que algumas pessoas já conseguiram observar aquilo que de repente precisa ser reparado. E aqueles que estavam já com tudo em ordem, eu acredito que estão curtindo, que estão vivendo um tempo onde estão próximo da esposa, um tempo onde estão mais próximos dos filhos, porque infelizmente a nossa rotina, né, a gente que tem um trabalho secular, né, que exerce o ministério,
E de repente tem curso, né, fora a igreja, fora os cultos, tem curso no meio da semana, aqueles que tinham cursos em atividade. Então assim, a nossa rotina é muito louca, né, pastor? A nossa rotina é uma loucura, né? E normalmente a gente não quer deixar de fazer a obra, mas a gente não pode deixar o nosso ministério fracassar, né? Como o pastor disse lá no começo, a família, o casamento é a primeira coisa assim que Deus estabeleceu, a união entre o homem e a mulher. Então é algo que precisa ser priorizado. E eu acredito que o Senhor, né, permitiu, né, eu acredito que tudo é permissão de Deus, e eu acredito que Ele tenha permitido, aproveitado toda essa situação para falar assim, é tempo da gente consertar e colocar todas as coisas no lugar. E que sirva aí de reflexão, né, pastores? Sim. Pode falar, pastora Juliana. Eu sempre digo assim, né? Que quem sabe o que planta não teme a colheita. Aqueles que sempre plantaram dentro do casamento uma sementinha todos os dias estão fazendo uma grande colheita nesse momento, porque sempre plantaram todos os dias ali, né? Então, nesse momento, estão vivendo bem. Antes de todo esse caos, essa pandemia, as pessoas, os casais, as famílias, muitas vezes não encontravam tempo para a família, né? Porque não podiam deixar de trabalhar. É lógico, nós sabemos que todos precisamos trabalhar, mas às vezes tinha um tempo vago e a pessoa não dava prioridade para a família. Poxa, eu vou disponibilizar esse tempo para minha família. Ah, não, eu vou estudar, eu vou fazer um curso, eu vou fazer 2 cursos. Não dava o devido valor para a família, né? E muitos diziam que não podiam ficar sem essas coisas. Mas e agora? E nesse momento? Ninguém pode fazer mais nada. Todo mundo sobreviveu sem ter que trabalhar, todo mundo sobreviveu sem estudar, todo mundo sobreviveu sem muitos compromissos, né? Então, assim, a gente precisa ter esse olhar de valorizar esse tempo com a família, de plantar todos os dias, para que a gente possa ter uma boa colheita, né? Sim, a pastora Juliana aqui trouxe aqui um outro tópico, uma outra consequência que nós já iríamos abordar, que é a consequência do isolamento social. A quarentena nos obrigou ao isolamento social, correto? Então, assim, nós estamos longe de pessoas, de uma rotina, de uma família, de coisas que nós não nos víamos sem, né? E qual foi a consequência que nos trouxe esse isolamento social? Que a gente pensava que não viveria sem algumas coisas, e a verdade é que nós estamos vivendo. A verdade é que a vida continua. A verdade é que a gente vai se adaptando conforme as coisas vão acontecendo. E a gente vê que, de repente, aquilo que tinha tanto valor, aquilo que a gente não conseguia ficar sem, aquela pelada 2 vezes na semana, que, de repente, o maridão ficava longe da esposa, que, não consigo, tem que entender, porque é assim, e agora não tem o que fazer, tem que ficar em casa. Então, a gente começa a observar que uma consequência desse isolamento social é isso. Entendeu? A gente consegue se enxergar né, em outro contexto, né, longe de coisas que às vezes nós não nos enxergávamos longe daquelas coisas, né? E a gente tem que aproveitar que tudo isso aconteceu, para que a gente venha rever quais são os nossos valores. Porque se a gente não se via longe de certas coisas e hoje estamos, né? Quais são os nossos valores? É algo que a gente precisa repensar, não é verdade, pastores? Como a gente está colocando sobre a humanidade, né? Estou dizendo sobre a humanidade e essa questão da semelhança muito com Deus. Porque nós somos emoção, nós somos inteligentes, né? Nós somos espirituais, né? Nós temos a nossa necessidade física, como jogar uma bolinha de vez em quando, né? Então, assim, tudo isso, nesse momento, requer muita criatividade, né? De todos. Agora, as áreas que estão sendo trabalhadas, dependendo, como já foi dito aqui na mesa hoje, em cada lar, em cada casal, eu acredito que tem que fazer como se fosse essa reflexão que você comentou, esse diagnóstico, para entender qual é a maior necessidade ou qual a maior força que tem o relacionamento, né? É a alegria do marido que brinca, que faz alguma coisa, ou é da esposa com os filhos. Então também tem que se analisar. Por exemplo, você hoje tem uma faixa de idade de criança, requer um pouco mais de atenção para elas, né? Que elas estão precisando de mais atenção. Tem outros casais que já têm uns filhos com idade maior, então já é uma outra situação. Mas o que mais me apaixona, né, eu vou falar assim, nessa quarentena,
é saber que a família está perto, né? Sim. Que é na mesa que quando se senta, hoje tem tempo de almoçar junto, né? Sim. De jantar junto, Tomar café tomar junto. café junto, né? Essa É troca, tudo junto, tudo. essa troca de se fazer o café ou não, esse afeto de amizade, de servir um ao outro. Então, eu vejo que é uma grande oportunidade que Deus está dando para todas as famílias. Aqueles que, como Kátia colocou, não plantou alguma coisa boa no passado, né? Por nós sermos inteligentes, racionais, estarmos vivendo junto, saber que Deus tem o melhor para a nossa vida e que nós amamos uns aos outros. Como eu disse, nós casamos por amor, né? Ninguém se casa que não é por amor, alguma coisa tem uma afeição, tem alguma coisa um pelo outro, tem essa troca. Alguma coisa sente, né? Alguma coisa sente, né? De vez em quando é raiva, mas isso aí passa, né? A raiva passa, o amor permanece, né, Marcelo? De vez em quando é raiva, mas nessa oportunidade, poxa, gente, é tempo de ser feliz, né? É tempo de ser praticado o que aqui fala Salomão, né? Que o que o homem pode mais se exuberar é naquilo do seu trabalho, na força do seu trabalho, que é comer, beber, se alegrar. Então, gente, tem tanta coisa boa e muitas vezes nós não conseguimos enxergar esse momento de oportunidade de... Não dá para abraçar alguém lá fora, né? Abraça a sua esposa, beija a sua esposa, carinha a sua esposa, né? Tenha essa troca. Então, isso faz parte, gente, da nossa vida. Sabe por quê? Se nós não aproveitarmos esse momento como casal para refletir as áreas que estão em dificuldade e aquelas que estão mais fortes, nós vamos deixar passar o tempo. E esse tempo vai vir de outra maneira. Porque nada vai ser mais como era antes. Nada será como era antes. A igreja não será mais a mesma, o trabalho não será mais o mesmo, mas algo não vai mudar. É o amor de Deus, é o casal fortalecido. Amém, glória a Deus. Então essas coisas que nós devemos prestar atenção. E se plantou alguma coisa que não foi legal, está em Eclesiastes, arranca, joga fora, joga na cruz. Né? Pede perdão, se arrepende, vamos embora para frente, vamos ser felizes, vamos fazer festinha à noite, gente. Vamos. Opa! Daqui a pouco começa os fala-Deus aí. Pastor, eu acho que assim, Deus é tão maravilhoso, porque assim, a gente está falando, né, em reflexão, naquilo que plantou, naquilo que a gente está colhendo. Deus é tão bom e tão misericordioso, porque aquele que de repente está fazendo uma análise, está observando algo de ruim que de repente precisa ser reparado, esse é um momento extraordinário, né, do contato 24 horas juntos. Esse é um momento extraordinário para essa pessoa, esse marido ou essa mulher, começar a semear uma nova semente, uma semente de paz, uma semente de carinho, uma semente de respeito, uma semente de honra. E eu tenho certeza que esse próximo tempo, aquilo que a gente está falando, né? Aquilo que a gente, quando a gente sabe que planta, a gente não teme a colheita. Então, assim, aquilo que a gente vai plantar hoje, a gente não vai temer, porque a gente sabe que num breve tempo, né? A gente vai colher tudo isso. Como o pastor disse, daqui para frente, pastor, nada mais, exatamente, todo mundo está ciente disso, nada mais vai ser igual, a não ser o amor de Deus. O amor de Deus permanece para sempre. E eu acredito assim, que diante de tudo isso que nós estamos vivendo, sabe, a gente vai perceber que, na verdade, o que a gente tem é só a família. A gente vai viver um tempo, pastor, que a gente vai começar a sair para as ruas, mas as pessoas vão ter medo de chegar perto umas das outras. Vão ter medo de ter afeto como tinha antes. Então, assim, com quem que a gente vai ter a oportunidade de demonstrar o carinho, o afeto, de abraçar, É aqui, ó, é meus filhos que tá ali, é a nossa família, é o nosso lar, é aquilo que Deus criou. O projeto de Deus continua igual, continua o mesmo relacionamento, continua na mesma pegada. E é isso que a gente tem que colocar na cabeça dessa galera aí, para eles valorizar a família. A família é projeto de Deus, a família é bênção do Senhor. E é por isso que o diabo luta tanto para destruir isso, porque sabe que quando a família está unida, nada pode destruir. Não é verdade, pastor? E lá em Eclesiastes 9:10 diz assim, que tudo quanto te vier na tua mão,
fazei-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, hoje, o Senhor está nos dando tempo para nós estarmos com a nossa família. E o que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer tudo conforme as nossas forças para ter o melhor tempo com a nossa família. Eu não sei se vocês já assistiram, se alguém que está nos ouvindo assistiu aquele filme, O Vendedor de Sonhos. Eu não lembro agora. Esse filme é novo, ele está no Netflix. Eu recomendo vocês assistirem. É excelente e fala justamente um pouco disso daqui. Porque vocês vão ver na história que tinha um homem que era muito bem sucedido, mas ele não tinha relacionamento com a sua família. Né? Eu não vou contar o final do filme, obviamente, né? Não vai dar spoiler, né? A minha filha está aqui do lado falando, mãe, não vai contar o filme. Vigia, vigia. Aconteceu um episódio que teve um momento de sepultura. E aí foi se refletir tudo a todo tempo que tinha se perdido. Então, esse tempo que o Senhor está nos dando para estarmos junto com a nossa família é tempo de restauração, é tempo de edificação, é tempo de nós não perdermos tempo. Né? Todo aquele tempo que a gente já perdeu com tantas coisas, né? Investindo tempo em coisas que talvez não era prioridade, não eram necessárias, não eram importantes. E o mais dá valor em vida, né, pastora? Exatamente, dá valor a relacionamentos. Hoje, como a gente está vivendo essa parte de isolamento, a gente está dando mais valor para os relacionamentos, né? Eu falo por mim mesma. Às vezes eu não ligava todos os dias para minha mãe. Hoje eu ligo todos os dias. Então, não é? Eu estou falando por mim. Então, às vezes a gente deixava algumas situações da nossa vida e dava mais importância para outras e não dava para aquilo que de fato era importante, né? Assim como Jesus chamou a atenção de Marta, né? Marta, você está preocupada com tantas fazer o que é importante. Isso aí não é relevante agora, não. Não é importante. Né? Então, eu estou falando porque é o Senhor falando comigo. Sim. Nesse tempo, né? É aquilo que sempre dizem, né? Parece que o ser humano ele só dá valor quando ele perde. E é uma realidade isso daí, rapaz. Não tem. O ser humano é complicado. O ser humano não muda, né? A pastora estava falando em relação à família, né? Mas se nós trouxermos isso também para dentro da igreja, né? Eu já ouvi muitas pessoas falando. Poxa, se eu soubesse que eu não poderia mais congregar, nós cremos que em nome de Jesus logo nós poderemos congregar, mas não será da mesma forma. E muitas pessoas falaram, se eu soubesse, eu não tinha perdido um culto. Né? Às vezes a pessoa não ia, às vezes por motivo nenhum. Simplesmente porque só estava cansado ou porque não estava muito afim naquele dia. Trabalhei demais hoje. E hoje sente aquela falta, né? Sente aquela vontade de estar lá. Eu estava conversando esses dias com uma discípula minha e eu falei para ela, nosso último culto na nossa igreja foi um culto que foi o Ministério de Dança que realizou. E o tema era a noiva e o noivo dizem vem, né? Elas fizeram um culto lindo, lindo, lindo. E eu me entreguei demais naquele culto. Foi o último culto que nós fizemos antes dessa pandemia toda. E eu falei pra ela assim, poxa, se eu soubesse que não teria mais esse tempo, né, após esse culto, eu teria me entregado muito mais. Então a gente sente falta, parece, depois daquilo que perde, quando a gente perde, né? As pessoas estavam muito acostumadas, principalmente aqui no Brasil. As igrejas estão abertas, todo dia tem culto. Então hoje eu vou, amanhã eu não vou, hoje eu vou, amanhã eu não vou. A mesma questão com a família. Meus pais estão ali, tá tudo bem. Eu não tô muito afim de ligar para eles, não quero falar com eles, não vou visitá-los. E quando a gente se viu nessa situação, que a princípio a gente achou que seria rápido, pelo menos eu a princípio achei que seria coisa de 15, 20 dias, e quando nós fomos olhando a gravidade do assunto, eu acho que caiu uma ficha em todo mundo. Poxa, quanto tempo eu perdi,
né? Então que nós possamos dar mais valor daqui para frente para a família, para os cultos. Eu não vejo a hora de poder ir congregar, não vejo a hora de estar lá na igreja, sabe? A vontade, às vezes, é o que eu tenho, assim, eu já assisti as lives, nossas lives estão sendo online, de chorar realmente e falar, Senhor, que vontade de estar lá, né? E a gente começa a dar mais valor para tudo isso. Essa questão de dar valor em vida, né, é muito importante, porque diante de tudo isso que tem acontecido, infelizmente milhares de pessoas morreram, e nós, com certeza, né, dentre essas milhares de pessoas, eu tenho certeza que pessoas não tiveram a oportunidade de se despedir, pessoas não tiveram a oportunidade de poder velar o seu ente querido, porque a situação não permite. Então olha só que situação, olha só que de repente um perdão engasgado, sabe, um orgulho que ficou travando um relacionamento de ser melhorado, de uma vivência melhor. Imagina tudo isso, né, agora, né, eu acho que precisa um retrabalho ainda maior para lidar com toda essa situação, carregando, vamos dizer assim, é um certo peso, né? Eu acho que a gente precisa, né, orientar essas pessoas para que coloque, óbvio, tudo isso, lançar tudo isso sobre o Senhor, para que possam caminhar, porque não é fácil. Se a pessoa não tem Deus e caminha de uma forma, dessa forma que nós estamos falando, né? Não teve a oportunidade, de repente por orgulho, porque não quis, porque a rotina não deixou, por conta do trabalho. Então a gente precisa valorizar, dar valor em vida, porque na verdade depois que morreu é só na glória, né? Nós só nos veremos na glória e está tudo na mão de Deus. Não é não, pastor? Como nós pegamos esse texto, né, de Eclesiastes 3, ele traz grandes, assim, como é que se fala, confronta uma palavra com a outra, mais ou menos, situações antagônicas, né, cara? Então, aqui diz assim, ó, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Então, hoje, continua-se nascendo muitas coisas boas, né? Nós estamos vendo um número de morte imensa no mundo, né? Está sendo uma coisa astronômica a quantidade de pessoas que estão partindo deste mundo agora. E como o pastor colocou muito bem, quantos não conseguem ir velar ou se despedir, enfim. Por isso que essa reflexão e perceber dessa oportunidade que o Senhor está nos dando como família é muito importante levar, principalmente a Deus a sério, né? Algumas coisas, como eu já coloquei aqui, como realmente o amor, a alegria, a paz, e tudo isso nós encontramos em Cristo. Todas essas questões está intrínseca em Jesus Cristo, né? E isso está disponível para todos nós, para todas as famílias, para todas as crianças. Isso faz a diferença. Então, quando a gente fala de nascer, rapaz, nascer é muito bom, né? Alegria, nasce um filho, glória a Deus, né? Nasce um relacionamento, um casamento, nasce algo, festa no coração de Deus quando tem um casamento, não é verdade? Então, é tempo de celebrar, é tempo de realmente tirar tudo aquilo que, olha, essas coisas não valem a pena, eu não quero proporcionar uma morte no meu relacionamento com a pessoa que eu amo, com a família que eu amo. Então, assim, a morte, ela traz como se fosse um ponto de rompimento, né, em todos os sentidos. Então, nós devemos ter uma consciência, e a nossa consciência vem do Espírito, porque as nossas emoções querem nos governar. Então, aquilo que eu brinquei de se irar, de ficar bravo. Então, gente, vamos tomar uma postura de falar assim, não, eu vou viver para a glória de Deus, né? E para amar a minha esposa, e para amar os meus filhos, né? Eu vou viver um nascimento novo. Eu não quero ser mais quem eu sou, pastor. Mas eu não quero ser melhor que o senhor, não, pastor. Eu quero ser melhor do que eu sou. Então eu vou para a Bíblia. Eu vou para Cristo. Esse é o nosso maior desafio, eu acredito, pastor. Porque eu já falei a respeito disso. Eu acredito que ser melhor do que o outro é muito fácil. Entendeu? Ser melhor do que o outro é para os fracos. Mas a gente se conhecendo e ser melhor amanhã do que eu mesmo hoje, do que eu fui há algum tempo, a gente se superar, isso não é desafio para qualquer um. Porque superar o próximo, um exemplo, se a pessoa fez algo de bom e você se capacitar, você, humanamente falando, você de repente consegue até exercer e entregar um resultado melhor final do que aquela pessoa.
mas ser melhor do que você mesmo, sabendo quem você é, porque cada um sabe quem é. A grande verdade é essa. Cada um sabe quem é. E ser melhor do que nós mesmos é um desafio que não é para qualquer um, pastor. E a gente precisa romper com isso. E no casamento, eu vou deixar a Kátia falar. No casamento, quando eu e a Kátia a gente está conversando aqui com as famílias, com vocês, casais, eu digo que casamento é coisa para macho, entendeu? Não tem como para segurar a bronca. Tem que ser macho, senão o cara dá no pé. Entendeu? Não é verdade. Assim. A primeira coisa é o cara querer dar no pé, e hoje nem para dar no pé dá mais. Então, assim, tá todo mundo junto, né? Tá todo mundo realmente ali unido. Então, eu vejo dessa maneira. É tempo de celebrar. É tempo de celebrar Jesus. É tempo de celebrar os aniversários do casamento em casa. As meninas aqui em casa, a Vitória, a Sofia, tem o aniversário das meninas fora. Elas colocam o celular e cantam parabéns cada um na sua casa. E ali bate palma e deseja felicidade. Gente, nós temos que seguir em frente. Né? O que está acontecendo, nós temos que dar graça todos os dias. Eu sei que tem algumas pessoas que passam por dificuldades na parte de alimentação. Isso faz parte da humanidade. Mas Deus é tão justo, tão fiel, que Ele não deixa faltar nada, não deixa ninguém desamparado. Né? É verdade. Seja a cesta básica, né, Kátia? Então, assim... Nós temos ouvido, né, alguns testemunhos de pessoas que o Senhor tem providenciado, porque a palavra de Deus é fiel. Né? Deus é fiel naquilo que Ele promete. E a palavra dele diz que eu nunca vi um justo mendigar o pão. Né? E nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma, porque Ele tem cuidado de nós. Né? Eu vi aí subindo aí na algumas mensagens que tem um casal nos comentários que perguntou assim: e os casais que estão perdidos dentro de casa? Aí eu digo assim, só tem duas soluções, né? Só tem duas soluções. Ou você continua perdido, ou você toma a decisão de se acharem. É a oportunidade de se achar, né? Se vocês não se conheciam, vão se conhecer. Vai ter atrito? Vai, porque com 28 anos de casados, hoje a gente está bem afinadinho. Mas pensa quanto atrito a gente teve, quantas coisas nós tivemos para a gente poder se achar, né? Não ficar perdido, né? Em casa. Então, não tem jeito, vai exigir esforço, você vai ter que se esforçar um pouco mais, talvez, agora, nesse momento. Vai ter que romper algumas barreiras, alguns obstáculos, um pouquinho do orgulho. Exatamente, vai ter que ceder algumas coisas, vai ter que quebrar o orgulho, vai ter que deixar. É tempo de morrer o orgulho, é tempo de ser mais humilde, é tempo de ceder, é tempo de fazer nascer o amor de novo, o carinho, o respeito, né? Então, não tem muitas opções, é só duas: ou vai continuar perdido ou vai se achar agora, porque Deus está te dando essa oportunidade. É verdade. Deus está nos dando essa oportunidade de nós nos encontrarmos, né, como pessoas na presença dele, no relacionamento com ele, e também como ser humano em relação ao outro. Então, vai se achar. Pastor, você está colocando, a Kátia colocou, a sua esposa também colocou, Juliana, a barreira. A barreira foi feita para ser destruída. Quando se ergue uma muralha no relacionamento, ela pode cair. E ela deve cair. Qualquer que seja a barreira, seja no meu emocional, seja dentro da minha vida em relação à pessoa com que eu amo, essa barreira ela foi feita para cair. E como é que ela cai? Aquilo que o senhor falou na comunicação. Você quer ver? Nós somos imagem e semelhança. Eu volto de novo de Deus. Que tinha no Jardim do Éden? Tinha comunicação. Deus visitava todo dia lá Adão e Eva, não é verdade? Agora, vocês pregaram, deve estar falando isso. A distorção da comunicação, ela vem muitas vezes pelo orgulho, pela vaidade, por não dar o braço a torcer, por querer ter a razão, né? Mas tudo isso nós temos que ter um discernimento do Espírito Santo. Por quê? Foi na comunicação que Satanás entrou e acabou com tudo que Deus tinha prometido, que era a bênção na vida de Adão e Eva. E é assim no nosso relacionamento, se nós tivermos a humildade que o Senhor está propondo, de olhar e falar assim, não, eu quero mudar de vida e eu estou pronto para te amar. Eu e Kátia temos uma frase: eu errei, me perdoa, eu te amo. Cara, isso é poderoso. É poderoso mesmo.
Não é todo mundo que tem coragem de falar essa frase simples aí, ó. É poderoso demais. Então, essas coisas nós temos que ter muito claro no nosso coração. E nós devemos nos conhecer, pastor, como o senhor colocou. Olha, primeiramente, quem sou eu? Eu sou um espírito que tem uma alma e habito num corpo. Quando nós nos casamos, um mistério aconteceu, nós nos tornamos uma só carne. Então, quando há um rompimento, quando há uma barreira, quando há separação, imagine separar um corpo, que hoje nós somos um único corpo, apesar de termos, sim, cada um a sua identidade. Mas eu costumo dizer que quando nós vamos para o altar, nós vamos sozinhos. Eu fui sozinho para o altar. Ninguém me empurrou. Kátia também. Exatamente. Quando nós saímos em 3, nós fizemos uma aliança com Cristo. E o Senhor está no nosso relacionamento. Então, toda vez que eu vou ofender a Kátia, hoje, eu penso muitas vezes, porque primeiro eu estou ofendendo a Deus, Deus está no nosso relacionamento. Porque quanto mais próximo eu e Kátia estivermos de Deus, mais próximo nós vamos estar juntinhos, gente. Nós vamos estar orando juntos, nós vamos estar no mesmo objetivo. Quando nós nos casamos... Mais intimidade, mais comunhão. Tá vendo? Isso que é coisa boa, intimidade. Intimidade não é sexo, não, gente. Intimidade é alegria. É verdade. Compartilhar o que você tem no seu coração com aquela pessoa que você ama e receber a troca. Porque, embora muitos não admitam, vamos dar risada um pouquinho, embora muitos não admitam, um dia o sexo acaba, mas o relacionamento continua. Não é verdade, pastor? Exatamente. Então, mas é verdade, o relacionamento precisa ter prazer, não somente pela questão sexual, mas precisa ter prazer no estar junto, no conversar, em dar risada um do outro, entendeu? Isso que é a alegria do casamento. Ó, tem gente que eu acho que vai colocar aí que com eles não vai acontecer isso daí não, viu? É tudo mentiroso, pastor, tudo mentiroso. Ô, pastor André, teve uma pessoa que falou assim, e aqueles casais que estão perdidos dentro de casa, né? Rapaz, se a mulher não se escondeu, não tem como eu procurar ela. Então, se esconde que eu procuro. Ó, se tiver escondido, meu amigo, pega a espingarda e vai procurar essa mulher e vai caçar ela que vai dar tudo certo. Pastor, o que o senhor falou é muito interessante na questão da comunicação, né? O mesmo item, né, que trouxe ali um peso sobre o homem, que trouxe um rompimento, esse mesmo item que pode unir, né? A falta de comunicação trouxe ali uma influência do diabo e houve separação, certo? Houve ali entrou o pecado. E através da mesma comunicação, né, pode haver aí a restauração. Através da mesma comunicação pode quebrar toda a maldição. Todo pecado que um dia entrou, ele vai sair da mesma forma, através da boa comunicação. Amém. E essa comunicação, ela tem que ser uma comunicação, assim, tem hora que é difícil ser gentil, né? Eu falo que tem hora que é difícil ser gentil, mas nós temos que ser gentil. Nós temos que ter foco na comunicação. Nós temos que ter algo assim, por exemplo, assim, vou conversar com Kátia. Eu tenho que ser transparente com ela. Eu não tenho que ser grosso com ela, mas eu tenho que ter a coragem de dizer a Kátia que aquela situação tem me incomodado. E o que ela pode fazer para me ajudar? Seja em algo que eu esteja, talvez, truncando o nosso relacionamento, ou seja algo que, de repente, é só na minha cabeça. Sim. Não existe nada no relacionamento, mas está dentro da minha cabeça algo que não tem nada a ver com ela. É uma distração que está nos levando a viver dias difíceis, dias de desprazeres e de distorções no nosso relacionamento, porque eu não me comuniquei de forma transparente, com gentileza e fui humilde. Eu gostei muito dessa palavra, pastor. Um coração de aprendiz, né? Quando a pessoa é humilde, ela começa a aprender do Senhor. Coração ensinável. Ensinável, né, cara? O coração ensinável, né? O coração ensinável, ele é tudo. Quando o meu pastor, ele tem uma frase, eu tenho certeza que ele está nos assistindo aqui, o pastor Cícero. Grande abraço aí, meu pai. Abençoe ele, pastor. O meu pastor tem uma frase que diz o seguinte: se você não tem mais nada para aprender, morra. Porque todo mundo tem alguma coisa para aprender.
Todo mundo tem algo para aprender. Se você já aprendeu tudo, não tem mais nada para aprender, pode morrer que seu tempo já acabou aqui. Então assim, eu acho que nós devemos ter um coração ensinável, né, para que o Senhor venha operar milagres. E não falamos em milagres apenas materiais, em coisas, milagre no dia a dia, milagre do relacionamento, o milagre da felicidade, o milagre de viver em harmonia, né? Porque nos dias atuais, isso é um milagre, pastor. No dia, viver em paz num relacionamento hoje, a gente vê aí dezenas de relacionamentos destruídos, né, por conta de vários fatores, e a comunicação é um deles, né, como falamos. Mas a gente vê assim que vemos aí dezenas de relacionamentos destruídos, né, e é momento de o Senhor agir aí e trazer esse milagre da comunhão, da restauração, da felicidade no relacionamento de todo mundo que está ouvindo a gente aí, em nome de Jesus. Eu queria colocar uma coisa bem prática, né? Tem coisa que é espiritual, desculpa, Juliana, tem coisa que é espiritual. Mas o casal, ele tem que, nesse momento, ele tem que se organizar. Ele tem que sentar e se organizar. Sim. Então, assim, olha, vamos conversar. Como está a nossa finança? Né? O que nós podemos fazer ou não fazer? Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, organize as finanças, procura sentar para organizar as finanças. A vida eclesiástica. Quem é que faz um curso agora ou não? O que tem de bom ou não? Né? Para poder se aperfeiçoar. Verdade. Então, tem muitos no nosso meio que estão pensando somente em dar. Mas talvez seja a hora de reciclar. Talvez seja um momento de buscar, né, cara, mais ao Senhor, de se encher mais. Né? Porque quando nós estamos cheios e aí o Senhor derrama um pouquinho, transborda. Você vai dar daquilo que o Senhor está dando, que está transbordando. Então tem coisa que nós devemos de fato, como homens e mulheres de Deus, como casais, nós devemos estar no Senhor, nós devemos buscar a orientação do Espírito Santo e também de amigos, de pastores, como vocês estão abertos, da igreja, para alinhar, para dar um sentido, um objetivo, um propósito na vida daqui para frente. Acerta o que tem que acertar e vamos embora para frente. Vamos ser... pastor, dentro do que o senhor falou aí, a questão da comunicação na parte financeira. Porque assim, a realidade mudou. Daqui a pouco a nossa live vai cair. Então vamos tentar ir para o encerramento aqui. É 1 hora travadinho. Nessa questão da comunicação a respeito da vida financeira. Porque a gente via muitos casais que assim... Não, isso aqui, o meu salário, minha mulher não sabe quanto que eu ganho. E o dela é dela. E devido a essa falta de comunicação, essa realidade, de repente, um está passando por um momento difícil, de repente o marido está passando por uma situação delicada. Então, assim, é um momento que precisa se abrir, se organizar, colocar ali tudo às claras na mesa, né, e fazer uma programação para que venha, né, ter um planejamento e caminhar bem daqui para frente, pastor. Um outro ponto que eu queria aqui colocar, né, antes da gente encerrar, é a questão uma outra consequência, né, que foi automática. A gente já falou um pouquinho disso, que foi automática devido a essa quarentena, foi a aproximação do casal. Né? O casal, cada um tinha uma rotina, né? O marido trabalhava, a esposa também, em casa também, que trabalha muito mais do que fora, né? Então assim, os dois trabalhavam ou dentro ou fora, e de repente toda essa situação fez os dois se aproximar, né? E quais são as consequências disso? Perceber se está tudo bem, se não está, e precisa se ajustar. O pastor sempre conta uma história verídica de alguns cientistas que fizeram uns testes com porco-espinho num ambiente muito frio, né? E colocaram 10 porcos-espinhos ali naquele ambiente frio, pastor, e para ver se eles conseguiam se aquecer, chegar um perto do outro. E 8 morreram. Por quê? Porque eles não conseguiam se aproximar, porque um machucava o outro. Mas 2 sobreviveram, que mesmo apesar dos espinhos, pastor, eles conseguiram ali se aproximar, se entrosar, os espinhos encaixaram e eles se aqueceram. Então eu acredito que essa consequência da proximidade, mesmo apesar das nossas deficiências, mesmo apesar das nossas falhas, né, dos problemas que nós temos, que nós somos falhos, infelizmente, gostaríamos de ser perfeito, né? E se engana quem pensa que é. Mas nós somos falhos e pecadores. E o que a gente tem que fazer é, mesmo apesar dessas nossas deficiências, saber encaixar aí, né, pastor, os espinhos e ficar próximo, se aquecer, porque no meio dessa tempestade aí a gente precisa estar junto. Quando tudo isso passar,
vai ficar tudo bem. Mas nesse momento de tempestade, a gente precisa saber se entrosar para que tudo fique bem, né, pastor? É verdade. Com certeza. Olha, pastor, faz um fechamento aí para nós, aí o conselho que você gostaria de dar aí para aqueles que estão nos assistindo, para os casais jovens que já têm uma caminhada mais longa aí. Que conselho, que palavra que a pastora Kátia aí deixaria para mim também, que eu quero muito ouvir, e para os pastores aí aliás, para aqueles que estão nos assistindo também. Eu queria dizer algo bem simples, que nós temos um lar, uma casa, né? Nós imaginamos a casa como lar, como as paredes, a parte física, a alvenaria. Mas dentro do lar, eu e Kátia, a nossa família, perante Deus, perante todos que estamos, nós temos que dizer que a casa sou eu. Eu sou a casa. Eu sou a casa de Deus, do Espírito Santo. Se eu estiver com a casa em ordem com Deus, eu vou estar com Kátia, vou estar com as minhas filhas, vou estar com você, pastor André. Então, apesar de existir uma família, eu sou a casa. Amém. Então, o desafio está em mim. Se a casa aí estiver bem, o resto vai bem, não é verdade, pastor? Se essa casa estiver bem, consequentemente, ela vai transbordar para o lado de fora e vai encher o meu lar da presença de Deus. Que assim então, seja. Lugar, nós precisamos cuidar dessa nossa casa, que é o nosso ser. Amém. Rapidinho, pastor. Você que conhece a palavra, aonde o Senhor Jesus entrou, na casa que ele entrou, nunca mais foi a mesma. É verdade, é verdade. Nunca mais. Aonde o Senhor Jesus entrou, na casa que ele entrou, nunca mais foi a mesma, né? Entrou na casa de Zaqueu, transformou a casa dele. Entrou na casa da menina que estava morta, teve vida e ressurreição. Então, olha, se formos para a palavra, né, cara? E eu permitir que o Senhor Jesus entre na minha vida, com certeza, coisa boa vem. Amém, amém. Certamente os casais que permitirem a entrada do Senhor não ficarão perdidos dentro de casa, né? Não, porque acharão a dracma perdida. Né? Com certeza. E outro conselho, orar o Salmo 90:12. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos corações sábios. Né? Amém. Então, que assim seja. Amém. Na nossa casa, na nossa vida. Pastor, para a gente encerrar agora, eu quero que você ensine a sua frase aí para todo mundo que está assistindo a gente. Como é que é a frase que o pastor disse aí, que o pastor e a pastora têm? Ensina essa frase aí para os maridão aí de plantão, para que eles possam ter aí um momento de paz aí dentro, quando o bicho pegar, que tem um momento de paz. Como é que é a frase aí, pastor? As esposas também. Só para os machos, ó. Eu errei. Me perdoa. Eu te amo. E para as mulheres também, viu? As mulheres também precisam praticar isso. Aliás, se a gente fizer isso todos os dias, pode ter certeza, o nosso casamento vai melhorando dia após dia, porque vem o arrependimento no mesmo momento que você errou, o Espírito Santo te mostra e você não tem como não pedir perdão. E não dizer, olha, eu errei, me perdoa, mas eu continuo te amando. Né? Amém, olha, amém. Eu tô com muita raiva de gente, você, ó, mas eu continuo te amando. a raiva passa, mas o amor permanece, né, Marcelo? Permanece para sempre. Gente, eu vou encerrando por aqui, tá? Eu quero deixar aqui o meu agradecimento à disponibilidade de vocês, que Jesus abençoe o casamento de vocês, a família de vocês, o ministério de vocês, em nome de Jesus. Quero falar aqui com cada um que está nos assistindo nesse momento, que Jesus abençoe a vida de vocês poderosamente, que a família de vocês sejam abençoadas, que talvez nesse momento você não esteja colhendo aquilo que plantou, mas ainda há tempo de recomeçar e fazer um novo plantio para que haja uma nova colheita, uma colheita de paz, uma colheita de bênção. E como a pastora Kátia acabou de colocar aqui para gente, que vocês venham em nome de Jesus
transbordar da presença do Senhor para que venha alcançar a sua casa, o cônjuge, os filhos, para que vocês todos tenham um lar, uma família abençoada. Não se esqueça, o diabo tem lutado para destruir a família, mas sabe de uma coisa? A família é um projeto de Deus. A sua família é um projeto de Deus. Cuide da sua família, cuide do seu ministério, que Jesus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Pastores, grande abraço. Jesus abençoe. Amém? Fiquem na paz. Tchau, tchau. Foi um privilégio. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe. Ai, que lindo. Eita, encerrado.